Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Paulo Nóbrega e hoje vou falar de bomba centrífuga, o assunto do impelidor. Hoje é o parte 2. Fizemos o parte 1, alguns itens de balanceamento axial ficaram esclarecidos e agora a gente vai falar sobre o equilíbrio axial também, mas com outra ferramenta, ok? Se você não está inscrito ainda no canal, convido a se inscrever e estar sempre aí participando, assistindo os vídeos, e ficaria feliz se você compartilhasse com seus amigos também, ok? Obrigado. Vamos lá então? Bombas centrífugas, impelidores, parte 2. Uma pergunta que às vezes eu tenho que responder é quanto ao impelidor sextavado. Por quê? Tem aqueles impelidores, né, com 6 aletas e o fabricante corta ali, unindo uma aleta a outra. Quem olha vê o impelidor sextavado, às vezes em 4, às vezes em 5, dependendo do número de aletas. E o pessoal pergunta, por que o fabricante faz isso em alguns impelidores? Né? Esse aqui é um típico impelidor API, né? Ele é fechado, ele tem aqui o anel de desgaste atrás, o furo, enfim. É um impelidor normal. E por que então essa cava? Às vezes é usinado só aqui reto, esse aqui ele aumentou. Ocorre o seguinte, quando o fabricante monta a bomba pela primeira vez na oficina, lá na fábrica, ele precisa colocar a bomba na bancada e levantar a curva do equipamento. Então vai ter uma curva, a curva da bomba, que vai casar com a curva do sistema, que é o que a unidade de processo vai fornecer. Então, o normal de uma curva de bomba é assim. Ela começa mais alto, por que razão? A gente vai, quando fecha tudo a descarga, com a descarga toda fechada, ela dá a pressão máxima. E aí depois, à medida que você abre a descarga, a pressão vai caindo um pouco. Para cada condição de vazão, tem uma condição de pressão. Mas eventualmente ocorre às vezes isso aqui. A bomba começa com uma vazão e uma pressão. Depois ela aumenta e depois cai de novo. Ou seja, para uma mesma pressão eu vou ter esta vazão zero e também vou ter uma outra vazão. Isso se chama curva Thorpe. Isso é um problema para o processo, para o fabricante. Então eles têm que tirar a bomba dessa condição. E uma maneira que alguns fabricantes utilizam é usinar a periferia do impelidor, como vocês observam aqui. Então esse recurso de mexer no diâmetro externo do impelidor, não no diâmetro em si, mas entre uma aleta e outra eles usinarem, por isso que ficou a fama do impelidor sextavado, porque usou-se como referência um impelidor de 6 aletas, então quando usina entre uma e outra, fica um formato sextavado. Na verdade, então, o objetivo é tirar a bomba da curva Thorpe ainda no processo final de fabricação. E aí então o fabricante consegue tirar, a bomba dá a mesma vazão, o rendimento fica bom, atende o que o cliente quer e não tem aquele problema da curva Thorpe, onde ocorre 2 vazões para a mesma pressão, que isso sim é um problema. Nós vimos no vídeo 1 que o impelidor é naturalmente desbalanceado e vimos que os impelidores API eles têm um recurso. Como o impelidor tem naturalmente o empuxo axial para o lado da sucção, em condições normais de uso, os impelidores API utilizam o anel de desgaste aqui atrás, como já foi visto no outro vídeo, só que tem uma outra maneira de controlar também esse empuxo axial, que é utilizando aletas atrás do impelidor. Aqui a gente vê um impelidor fechado, com anel de desgaste na frente, ali junto do olho, né, do impelidor, e atrás a gente vê as aletas que fazem com que o líquido atrás do impelidor gire em alta rotação, para que a força centrífuga possa atuar e possa reduzir a pressão atrás do impelidor, faz o balanceamento do impelidor, reduz o empuxo axial, reduz a carga sobre os rolamentos e também reduz a pressão na câmara de selagem, para que o selo trabalhe em condição um pouco melhor. E já esse impelidor, ele é um impelidor aberto ou semi-aberto. Por quê? Porque ele não tem as paredes na lateral. São impelidores que utilizam a própria parede da
carcaça ou da câmara de selagem atrás para fazer o fechamento. Ou seja, são impelidores que requer ajuste axial para que ele possa rodar com rendimento. Se a gente afastar esse impelidor para mais distante da carcaça, ele vai perder rendimento, porque vai ter passagem interna muito grande. Ele tem passagem interna, mas vai ter mais ainda. Então, esse controle da folga é importante demais. Aqui a gente vê as costas do impelidor, esse mesmo, também com aletas ali, fazendo a mesma função que faz o outro que eu citei há pouco, diminuindo ali a pressão atrás do impelidor e causando o equilíbrio. Nesse caso aqui, a gente vai ver agora uma curiosidade, que é o quê? Um impelidor que, à primeira vista, parece que ele tem a função de controlar o empuxo axial. Esse impelidor, ele tem as aletas atrás, como os outros que nós vimos há pouco, e do outro lado, ele é diferente. Ele tem um diâmetro menor e é um impelidor normal. Na verdade, esse impelidor é para equipamento misto. Existe uma família de equipamentos que bombeiam ar para lagoas de aeração. O objetivo de fato desse equipamento nas lagoas de aeração é bombear ar, para que o ar cumpra a sua função lá no sistema de limpeza lá da lagoa. Porém, ele não bombeia ar diretamente, ele bombeia ar através do uso de água. Então, ele, de um lado, é um impelidor normal de bomba de água e do outro lado é um impelidor de um compressor centrífugo pequeno. Então, o ar é carregado pelo líquido, pela água e vai para a lagoa de aeração. Então, é um equipamento meio raro, né? Ele é compressor centrífugo de um impelidor só e também é bomba centrífuga de um impelidor só que bombeia água. São apenas curiosidades, né? Aqui a gente vê um outro item que é interessante, que é o indutor. O indutor, ele funciona na frente do impelidor a fim de melhorar a alimentação do impelidor. Então ele melhora a questão do NPSH da bomba, ou seja, para equipamentos que estão muito ali no limite, que a bomba tem risco de cavitar por falta de alimentação, esse indutor é utilizado para aumentar a pressão no olho do impelidor e evitar a cavitação. Aqui a gente vê um impelidor para altíssima rotação, a gente vê muito esse tipo de impelidor nas bombas Sundyne, né? E que são largamente utilizados aí na indústria de petróleo e outras áreas também. A gente finaliza aqui com algumas informações, algumas curiosidades e espero que tenha sido útil. E se você gostou, compartilhe com os amigos, ok? Compartilhe com os amigos. Eu agradeço. Um abraço a todos. Obrigado.